Olá, hoje é quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Os donativos arrecadados pela Câmara do Rio para as vítimas das chuvas em Petrópolis são entregues na região serrana. Vereadores do Rio aprovam um projeto que inclui o Dia de Combate às Fake News no calendário oficial da cidade. E uma lei aprovada na Câmara do Rio tenta agilizar a espera de quase 4 mil pessoas por uma cirurgia bariátrica na capital do estado. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da entrega dos donativos arrecadados pela Câmara do Rio para as vítimas das chuvas em Petrópolis. O movimento no Palácio Pedro Ernesto começou no início da manhã. Foram mais de 10 toneladas de donativos entre roupas, alimentos e brinquedos, além de quase 9 mil litros de água mineral. O material foi colocado em 2 caminhões que seguiram nesta quarta-feira para a região serrana. A entrega dos donativos foi feita pelo presidente da Câmara do Rio, Carlos Caiado, ao presidente do Legislativo da cidade imperial. Outros vereadores do Rio acompanharam a ação em Petrópolis e destacaram a importância da parceria entre as duas câmaras municipais. Todos os detalhes da entrega das doações em Petrópolis a gente vai mostrar daqui a pouco aqui nesta edição do Câmara Rio Notícias. E quase 4 mil pessoas estão à espera de cirurgia bariátrica no Rio. Agora, quem está na fila conta com um programa de apoio ao obeso mórbido criado pela lei, já aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. O projeto, que estabelece desde o acompanhamento dos pacientes por médicos especializados até remédios gratuitos, é uma iniciativa das vereadoras Rosa Fernandes e Verônica Costa. Até 2019, Marcela pesava 117 quilos e tinha hábitos alimentares nada recomendáveis. Almoço, massa. Às vezes eu jantava coxinha, pizza, não tinha como. O sobrepeso trouxe outros problemas. Eu já estava tendo apneia, vira e mexe eu acordava à noite sufocada, porque tinha muita gordura abdominal, então me sufocava, dormindo. Eu estava hipertensa e eu estava com a glicemia alta. Depois de tudo isso, veio a decisão de mudar. Ela passou por uma cirurgia bariátrica e em 2 anos perdeu 50 quilos. Os salgadinhos e refrigerantes deram lugar a uma alimentação saudável e a academia passou a fazer parte da vida dela. 3.931 pessoas sonham com o mesmo final feliz da história de Marcela. Elas estão na fila para a cirurgia bariátrica na capital. E agora contam com a ajuda de uma lei municipal aprovada em dezembro de 2021 pelo Parlamento Carioca, de autoria da vereadora Rosa Fernandes e já sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. A lei criou o Programa de Apoio ao Obeso Mórbido. Que o obeso mórbido precisa ser tratado com dignidade. Ele precisa chegar numa unidade de saúde e ter o equipamento que possa ser utilizado com ele. Ele possa sentar numa cadeira, ele possa deitar numa maca, ele possa ter um aparelho que caiba no braço dele, ele possa ter um raio-x que ele possa acessar, mas eu acho que mais do que isso. A cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e o nosso país não tem ainda a maturidade de entender e de valorizar o trabalho em relação à obesidade mórbida. A partir de agora, a Prefeitura deve disponibilizar local para a implantação do Centro de Apoio aos Pacientes, uma equipe incluindo médicos de várias especialidades para acompanhar o tratamento pré-operatório e medicamentos de graça necessários para a fase anterior à cirurgia. Então, espero que essa lei venha contribuir bastante e que a gente possa, através da cirurgia bariátrica, desafogar. A espera é gigantesca. Então, as pessoas, às vezes, não conseguem se tratar ou desistem do tratamento. Também a fila, a maioria das vezes, fazem os exames, fazem o pré-operatório, mas demora tanto que os exames perdem a validade e ele acaba que não consegue operar, tem que fazer tudo de novo. E aí já entra outro paciente na fila e eles ficam desamparados. E a sessão extraordinária desta quarta-feira na Câmara do Rio foi marcada pela aprovação de vários projetos em primeira e segunda discussões. O repórter Sérgio Costa acompanhou.
Na ordem do dia da sessão extraordinária, análise de 18 projetos de lei em segunda discussão e 4 em primeira discussão. Foi rejeitado o veto ao projeto de lei que declara de interesse público a área que especifica para fins de implantação do Parque Urbano Municipal de Guaratiba. Foram aprovados 17 projetos de lei em segunda discussão e apenas um foi adiado por uma sessão. Entre os projetos aprovados, o que declara a comunidade da Indiana, no bairro da Tijuca, como área de especial interesse social para fins de organização de regularização fundiária. A comunidade indiana fica ali na Tijuca, perto do Borel. É uma comunidade que passou por um processo de tentativa de remoção há 10 anos e que lutou muito para que isso não acontecesse. Em parceria com a Defensoria Pública do Estado, com o ITERJ, com a Pastoral de Favelas, esta comunidade que tem uma associação de moradores e também tem uma comissão de moradores, fez uma luta muito bonita e construiu um projeto de lei, que é um projeto de lei que hoje nós aprovamos já em segunda discussão, que cria a área de especial interesse social da comunidade indiana. Além disso, foi aprovado em segunda discussão um projeto de lei que inclui a Semana de Prevenção de Acidentes com Crianças no calendário oficial da cidade. Outro projeto aprovado é o que inclui o Dia Municipal de Combate às Notícias Falsas, fake news, no calendário oficial da cidade. O projeto de lei sobre a disponibilização de relatórios de resultados da aplicação das normas de redução dos gastos de pessoal da Prefeitura teve as emendas propostas rejeitadas e foi aprovado em segunda discussão. Os vereadores aprovaram um projeto que inclui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Rett no calendário oficial da cidade. Essa semana de conscientização ela é muito importante para que haja uma visibilidade melhor para a doença, trazendo conscientização e acabar de vez com esse preconceito que tanto assola a nossa sociedade. Já em primeira discussão, foram aprovados 4 projetos de lei, entre eles o que cria medidas para a humanização do parto e combate à violência obstétrica, o que declara como patrimônio cultural de natureza e material da cidade o Festival de Música Rock in Rio e o que inclui a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio como utilidade pública. A Câmara Municipal instituiu uma comissão especial para acompanhar os serviços das novas concessionárias de serviço de água e esgoto. O pedido foi do vereador professor Célio Luparelli. O leilão de privatização da SEDAI, que aconteceu no ano passado, arrecadou 22,6 bilhões de reais. A estatal fluminense foi dividida em 4 blocos que foram arrematados por 2 consórcios, o Águas do Brasil e o Iguá Projetos. O objetivo é a universalização do saneamento básico para mais de 10 milhões de pessoas. O projeto prevê a garantia da qualidade da água fornecida e a despoluição de rios, lagoas e baías. O investimento esperado é de mais de 27 milhões de reais pelos próximos 12 anos. E a Câmara do Rio vem acompanhando o processo desde o início. Em 2021, os vereadores criaram uma frente parlamentar pela garantia da qualidade e do acesso à água e uma comissão especial para acompanhar os serviços das novas concessionárias foi instituída esse ano a pedido do vereador professor Célio Luparelli. Mais 3 comissões permanentes foram instaladas nesta quarta-feira no Legislativo Carioca. Esportes, Lazer e Eventos, presidente Felipe Michel, vice-presidente Zico e vogal Marcelo Ará. Prevenção às drogas, Dr. João Ricardo, presidente, João Mendes Jesus, vice-presidente e Verônica Costa, vogal. Idoso, João Mendes Jesus, presidente, Dr. João Ricardo, vice-presidente e Paulo Pinheiro, vogal. A Prefeitura começou a aplicar hoje a 2ª dose da vacina da Pfizer para crianças com comorbidades que têm entre 5 e 11 anos. A abertura foi no posto de vacinação do Planetário da Gávea. O menino Davi Azeredo, de 7 anos, foi o primeiro a ser imunizado. Ele é portador de uma doença metabólica rara, que compromete a parte motora. Em reunião na última segunda-feira, o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 do município recomendou a antecipação da 2ª dose pediátrica para 21 dias após a primeira, para menores entre 5 e 11 anos com deficiência ou comorbidade. Para as outras crianças da mesma faixa etária, o intervalo entre as 2 doses permanece de 8 semanas.
Até agora, 345 mil crianças já receberam a primeira dose na cidade do Rio. E você vai ver no próximo bloco a chegada em Petrópolis dos donativos arrecadados pela Câmara do Rio para as vítimas das chuvas. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Caiado, acompanhou o comboio do Parlamento Carioca, que foi a Petrópolis entregar mais de 10 toneladas de doações arrecadadas no Palácio Pedro Ernesto para as vítimas das chuvas na cidade. Os vereadores Rafael Aloysio Freitas e Tainá de Paula também participaram da ação. 2 caminhões com as doações recolhidas no saguão do Palácio Pedro Ernesto chegaram a Petrópolis nesta quarta-feira. São mais de 10 toneladas de roupas, alimentos, produtos de higiene e brinquedos. Quase 9 mil litros de água mineral também foram entregues. O presidente da Câmara Municipal do Rio destacou a importância de cada gesto de solidariedade neste momento. Um momento de solidariedade, união, de esforço todos nossos, para a gente poder abraçar aqui as pessoas, as famílias que precisam muito desse mantimento, e o nosso trabalho não vai parar, né? Inclusive, dentro aqui, não só de água, de roupa, de material de higiene, trouxemos também algumas rações para os animais. A campanha da Câmara também, para arrecadar também para os animais, está de forma muito ativa. Enfim, todas as comissões da casa envolvidas poder ajudar Petrópolis. Os vereadores Tainá de Paula e Rafael Aloysio Freitas acompanharam a ação. Nós vivemos muito um contexto de debate público, político, das políticas públicas, do orçamento, mas esse momento é um momento de entrega, de solidariedade total aos familiares, às pessoas vulneráveis que estão aqui em Petrópolis. Acho que a Câmara, mais uma vez, se coloca à disposição das pessoas, da população do estado do Rio. É um processo longo de reconstrução da cidade que vai ter pela frente, e a gente está fazendo o mínimo, né? Fazendo o mínimo de nossa obrigação, não esquecendo também dos animais, né? A gente conseguiu aí alguma ajuda com relação a rações para animais, né? E agora é a hora da gente dar as mãos e tentar todo mundo ajudar. O presidente da Câmara Municipal de Petrópolis agradeceu a parceria. Queria agradecer muito ao Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, em nome do presidente Carlos Caiado, grande amigo. Logo no primeiro momento ele me ligou, poxa, como é que a gente pode ajudar? Eu falei, cara, qualquer ajuda é bem-vinda. Prontamente eles abriram a Câmara Municipal do Rio para fazer essa entrega de doações lá na Câmara, e hoje está vindo aqui nos presentear com toda essa estrutura, com 2 caminhões, mais 9 toneladas de alimentos, de roupa, água, enfim, tudo que as pessoas precisam. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Petrópolis convidou os parlamentares do Rio de Janeiro a conhecerem outro ponto de arrecadação e também de entrega dos donativos às vítimas da tragédia. Neste clube, no bairro Bingen, os voluntários estão se revezando em turnos na separação e destinação do material desde a última quinta-feira para atender quem perdeu seus pertences com as fortes chuvas. Os animais também não ficaram desassistidos. Dona Maria já tinha 2 cachorros e agora resgatou 3 gatos. Eu vim buscar porque os bichos não podem ficar com fome. Como eu não tenho condição de comprar ração, aí eu falei, eu vou conseguir a doação. Aparecida mora em área de risco e veio garantir a comida dos cães que cuida. Muito bom essa ajuda, boa mesmo. Lembrando, né, que tem muito animal também perdido, né, e precisa de ajuda. Achei muito importante, muito bom. O ponto de coleta de doações do Palácio Pedro Ernesto continua funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 às 6. E a Secretaria Municipal de Conservação começou a reforma das ciclovias cariocas. As obras começaram pelo Leblon e vão se estender por toda a cidade. O projeto inclui também a restauração de mobiliários urbanos, como guarda-corpos e bicicletários. Ao todo, serão recuperados 459 quilômetros da malha cicloviária. A reforma deve durar 1 ano. Manhã de solenidade no Parlamento Carioca. O presidente da Câmara de Vereadores de Mangaratiba foi homenageado pela vereadora Rosa Fernandes. Professor da Rede Estadual de Ensino, exercendo o 2º mandato de vereador e eleito presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba, Renato José Pereira foi homenageado pela Câmara Municipal com o título de cidadão benemérito. A iniciativa foi da vereadora Rosa Fernandes. Estou muito feliz de receber o título de cidadão do Rio de Janeiro. As portas estão abertas não só para a família Fernandes, mas para a casa também, como eu fui aqui recebido por todos os servidores dessa casa, os funcionários, os secretários.
Então, assim, é uma felicidade imensa porque é um trabalho reconhecido. E a gente tem que ter um olhar buscando nos outros municípios vizinhos. Eu visitei a Casa Legislativa de Mangaratiba e fiquei muito orgulhosa com os depoimentos, com a história de alguns dos vereadores que se apresentaram. E eu acho que a gente tem que estar incentivando, porque a política ela tem que estar composta de pessoas comprometidas. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Reportagem Especial, hoje sobre a história do samba. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.